Ainda não conseguiu os resultados desejados para o seu corpo? E se eu te dissesse que com apenas um simples e-book inteligente você pode driblar isso e alcançar esse sonho nas próximas semanas? Show, né? Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. A gente está falando de obesidade. Donato, para uma pessoa ser considerada obesa, a partir de qual índice de gordura corporal é considerado? Tem o corte de sobrepeso pelo IMC, né? O pessoal coloca 24,9 seria mais o normal, e a partir disso tem as variações de corte de sobrepeso. E aí, em porcentagem de gordura, se a gente colocar em homens, 25% de gordura a 30% pode se configurar sobrepeso, 30% para cima já pode entrar em obesidade, para homens. Né? Ou seja, é um índice de gordura corporal alto. Para as mulheres, então, a gente tem até 30%. Vamos pegar assim, pode ser considerado ainda dentro de um sobrepeso, 35% a 40% já entra como obesidade. Dentro do seu consultório, vamos falar de prática clínica, se você pudesse distribuir em percentuais, o percentual dos seus pacientes entre pessoas que precisam emagrecer, pessoas que buscam uma recomposição corporal ali, aquela pessoa que está em sobrepeso apenas, ou indivíduos magros que querem ganhar massa muscular. Como é que você distribuiria isso em estatística? Mudou bastante, cara. A gente pega os caras que já têm um corpo e já querem refinar isso, aí eu posso te colocar tipo 20%. O que está na faixa maior, se eu pegar 60% de recomposição com sobrepeso, que ainda não é um cara fisicamente ativo, quer entrar, você puxa muito a galera, me falam lá. E aí, o que mais está acontecendo é essa parcela que sobra de 20%, está vindo bastante cara com sobrepeso. 130, 140, 150 quilos em homens e mulheres. Isso é sobrepeso ou já é obesidade? Não, desculpa. De obesidade, esses 20%, 130, 140 para homens e mulher 90 a 100 quilos. Está aparecendo mais agora. Que o seu forte é nutricionista, o seu forte é nutrição esportiva, né? Entra como estética, performance e usar a dieta para melhorar os padrões de saúde. Então, é a grande maioria. Mas de 2 anos depois da pandemia, né, aumentou muito a obesidade e a galera está procurando porque realmente está difícil de cuidar. Você tem essa leitura também, Dudu, que a pandemia aumentou muito o nível de sobrepeso e obesidade? Aumentou, sem dúvida. O quanto aumentou ainda... que não dá para mensurar, mas pela quantidade de pacientes assim que eu recebo, é muito comum essa queixa de o paciente ter interrompido o exercício na pandemia e ter ganho peso, né? E essas coisas, elas não é por acaso, né? O exercício, embora o exercício ele não tenha tanto potencial para reduzir o peso, ele tem um potencial muito importante para segurar o peso embaixo. Ou seja, para a manutenção da perda de peso, o exercício tem uma importância muito grande. E é comum as pessoas relatarem isso, né? Ontem mesmo atendi uma paciente e ela estava falando que tinha ganho peso nos últimos tempos, né? E aí a primeira coisa que eu pergunto é, tá, e o treino? Daí ela falou, não, eu diminui o ritmo de treino, enfim, não estou treinando de forma consistente. Então realmente aumentou, com certeza. E sabe um fator que é muito eficaz do treino? Às vezes a pessoa não tem aquele avanço no treino que gera um gasto calórico muito agressivo, não tem aquele potencial muito grande de resultado. Só que o cara acorda pela manhã, ele faz uma atividade aeróbica, ele já fica mais seletivo pro dia dele. Exatamente. O café da manhã ele olha e fala, pô, acabei de fazer um cardio, cara. Não vou errar agora. Não vou errar. Aí o cara vai pra academia, por exemplo, ele treinou, ele fala assim, tipo, o cara ainda não é apaixonado pelo negócio. Então, tipo, eu fui treinar, eu fui pra academia, tipo, eu paguei o preço, não vou sabotar. Mas tem pessoas que têm comportamento sabotador. Quando o exercício ele é desagradável para a pessoa, a tendência é a pessoa, às vezes, colocar uma recompensa na forma de alimentar, já que... Então, existem os dois comportamentos. O cara que treina para comer, né? O comportamento reforçador, que é aquele comportamento que o exercício até certo ponto é agradável, né? E tem aquela pessoa que ela não suporta aquele exercício, por engano. E normalmente essa pessoa ela pode sabotar na dieta. Teve um estudo que eles viram que quando a pessoa fazia um exercício que ela era forçada a fazer, que ela não gostava, as escolhas alimentares eram piores. Quando a pessoa fazia um exercício, uma atividade que era prazerosa para ela, as escolhas eram mais saudáveis. Ela buscava uma recompensa. A pessoa que não gosta. Exatamente.
O que a gente percebe é que você vai meio que conquistando o indivíduo, não por assim ele gostar no início, mas ele perceber os benefícios ao longo do tempo. Então, por exemplo, o paciente ronca muito à noite, a apneia do sono. A mulher reclama pra caramba. O cara começa a treinar, começa a dietar, esse efeito diminui, já melhora a qualidade de vida do sono. Aí ele fala assim, bom, já não está mais tão estafante o exercício para mim, consigo melhorar minha atividade cardiovascular. Então, ele consegue, vamos dizer, degrau a degrau, gostar do exercício ao longo do tempo. Mas é muito mais sobre a psicologia do que a fisiologia no início. É muito visto isso. E a ligação músculo, né, Renatão? O músculo é uma glândula endócrina hoje em dia, considerada, e ele secreta miocinas, que tem comunicação direta com o sistema nervoso central. Então, tem uma ligação de irisina, né? Tem uma ligação de fator de crescimento neural, BNDF. Né? Então, existe todo um efeito fisiológico, não só a queima de gordura, né? Mas o efeito psicológico do exercício físico também.